pessoal da mídia tem o texto aí? Quem não está sem Bíblia, isso, olha que benção. Você que está sem Bíblia aí pode acompanhar a gente aqui, ó. Corrigida fiel? Amém. Eu vou ler na minha versão, que é a NA, vocês não têm problema ler na outra versão. Diz assim, vamos ler? Porque aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a Pedro, ou melhor, mandou matar a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. E a intenção de Herodes era apresentá-los ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Eu vou ler mais uma vez esse texto. 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real, que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra bendita, amada, inspirada por ti, pelo teu Espírito Santo. Pedimos agora que, Senhor, teu Espírito Santo nos revele, nos fale, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que a tua palavra produza, Senhor, frutos. Que a tua palavra, Senhor, entre nas nossas vidas até a divisão da alma e do espírito, Senhor. E ela produza, Senhor, os frutos necessários. Que todo espírito maligno, que todo espírito e potestade do ar caia por terra, que impede o teu povo de ouvir a tua palavra, de entender, Senhor. Dai-nos um coração, uma mente aberta para, Senhor, entendermos a tua revelação em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto conhecido, onde Lucas aqui, que provável escritor de Atos, ele está narrando
a prisão do apóstolo Pedro. Porque naquele tempo se levanta Herodes. Esse Herodes é o Herodes Agripa I. Ele é neto do Herodes o Grande, aquele da época de Jesus. Herodes o Grande já havia falecido, acho que por volta do ano 4 depois de Cristo. E se levanta aqui o seu neto para reinar. Quando Herodes o Grande morre, o reinado da Judéia, da Galileia, é dividido em 4. E logo mais à frente, quem assume o reinado ali da Judéia, da região, é o seu neto, que é chamado Herodes Agripa. E o contexto da igreja primitiva é que a palavra de Deus ia se expandindo. Mas a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela ia se expandindo, ela causava inveja nos judeus. Porque a igreja ia crescendo. Em Atos capítulo 2, verso 3, nós vemos que, 2 e 3, nós vemos que o Espírito Santo desce. Ali a igreja recebe o Espírito, o revestimento. Numa noite, mais de 3.000 almas são convertidas a Jesus. A igreja está um alvoroço, comunhão, poder de Deus descendo. O Espírito Santo falando, o Espírito Santo fazendo maravilhas. E isso causava inveja nos judeus. Nos judaizantes, que o judeu ali, né, os discípulos eram judeus, mas havia o judaísmo, que era a religião. Eles eram extremamente religiosos. Então, causava inveja, porque agora a palavra de Deus veio aos gentios. Agora a palavra de Deus veio, ele estabelece o reino, ele estabelece uma nova aliança, o Senhor, e agora o véu se rasga e agora todos têm acesso a Deus. Não precisamos mais de sumo sacerdote, não precisamos mais dos aparatos ali do templo, dos sacrifícios. Não. Agora nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, porque no secreto o Senhor nos ouve. Isso causa inveja, porque agora a igreja se estabelece e a igreja começa a crescer. E Herodes, como era um homem político, e ali os judeus, os sacerdotes, os fariseus, eles também eram um grupo também politizado. Eles eram sacerdotes, mas eles andavam juntamente com o regime da época, que era o regime romano, era o Império Romano que imperava. E para ficar bem, um queria ficar bem com o outro, para não haver insurreição, para não haver montins, para não haver confusão. Ali um apoiava o outro, tanto os sacerdotes judeus, o grupo dos judeus, quanto o Império Romano. Eles, eu não mexo com o judaísmo, e vocês não se rebelam aqui contra o domínio de Roma. E assim nós vamos caminhando. Isso causava, era a dinâmica entre Herodes e os judeus. Os judeus queriam agradar Herodes e Herodes queria agradar os judeus. E naquele tempo ele infringe uma perseguição à igreja. E diz o texto que ele pega Tiago, e o que ele faz com Tiago? Ele mata Tiago. Tiago esse que é irmão de João. Tiago e João, lembram? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. É esse João. Tiago e João eram irmãos. Então, agora, Tiago é morto. Não confunda com Tiago, irmão de Jesus.
que escreveu a carta de Tiago, que era um dos líderes também em Jerusalém. Mas esse Tiago era o Tiago apóstolo. E ali Herodes mata Tiago. E aquilo agrada aos judeus. Então agora que Tiago está morto, então manda prender Pedro. Então ele vai, pega, eles conseguem prender Pedro. Pedro também era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele prende Pedro no cárcere. E ele pretendia apresentar a Pedro na Páscoa. Talvez ali a cabeça de Pedro também ia rolar. Porque ele queria agradar os judeus. Ele queria agradar o povo. Ele não tinha compromisso com Deus. Mas o verso de número 5 diz que assim Pedro estava guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão. E na parte B do versículo vai dizer: mas havia oração. Aleluia. Vamos ler no mesmo versículo aqui, ó. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de Pedro, ou seja, a favor dele. Aleluia. Irmãos, havia incessante oração. Eu estava meditando essa semana e pedindo a palavra a Deus. Quando estávamos na vigília aqui de oração, o Senhor me deu essa mensagem. Porque a igreja estava em incessante oração. Eu vou repetir, porque é isso que nós precisamos. A igreja fazia incessante orações. Fala assim, incessante. Não parava, dia e noite, continuamente, sem descansar, dia e noite, a igreja orava por Pedro na prisão. Aleluia. Aleluia. E nós vemos aqui o desfecho. Deus envia o anjo do Senhor. Deus envia o anjo do Senhor. Porque a igreja fazia incessantes orações a favor de Pedro. Aí Deus envia o anjo do Senhor. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A igreja está orando e Deus está enviando o anjo. A igreja está orando e as correntes estão se quebrando. A igreja está orando e Deus está cegando os guardas, os inimigos do povo de Deus. A igreja está orando e os portões de ferro estão se abrindo, porque a igreja estava orando. Aleluia. Você pode levantar sua mão e dizer: oh, glória a Deus. A igreja estava orando. Aleluia. Aleluia. Pedro está preso. Aleluia. Irmãos, a adversidade, ela sempre vem. Sempre vem. Nesse versículo 5, podemos tirar pelo menos 3 lições. 3 coisas nos saltam aos olhos. Primeiro é a adversidade. Porque o texto diz que Pedro está o quê? Preso. Mas ele não é apóstolo? Ele não é filho de Deus? Ele não é líder da igreja em Jerusalém? Mas como pode? Pode.
a adversidade, ela vem. Vem para o pastor da igreja, vem para o presbítero da igreja, vem para o evangelista da igreja, a adversidade vem para as pastoras, missionários, missionárias, diáconos, diaconisa, obreiros, músicos, membros. A adversidade, ela vem para todo mundo. É bíblico. O que se pregar fora disso não é do evangelho. Venha para Jesus e tudo, a tua vida vai ser uma bênção. Isso é falso. A sua vida vai ser uma bênção. Sim, mas o problema é quando se coloca um rótulo no evangelho, como se o evangelho fosse uma coisa que você recebe e nunca mais você tem problema. Pelo contrário. A tua vida vai ser uma bênção. A sua casa vai ser uma bênção. A sua família vai ser uma bênção. Seus filhos serão uma bênção. Mas no mundo tereis aflições. Apesar de tudo isso, teremos aflições. É Jesus quem diz. Pedro está preso, mas está sofrendo aflições, tribulações. Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Você tem um Deus nos céus e na terra que peleja as tuas guerras. Então, Pedro está preso. A primeira coisa que nós vemos no verso 5, a adversidade se levanta. Pedro está preso. Poderíamos dizer, mas cara, como assim? O cara está fazendo um milagre, está levantando o coxo, né? Está pregando e 3.000 almas estão se convertendo a Jesus, e agora o Senhor o abandonou. Não, o Senhor continua com ele. O Senhor continua com ele. Em Mateus 5:11, Jesus mesmo vai avisar, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus avisou, vocês vão ser perseguidos. Em Lucas 21:12, ele vai falar, vocês serão entregues na mão de reis, vocês serão presos. Lucas 21:12, Jesus fala. Mas Jesus fala também, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! O mundo pode nos afligir, o mundo pode afligir o nosso corpo de morte, mas a nossa alma, a nossa vida, o nosso nome interior está guardado em Cristo e já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já somos mais que vencedores. Temos que passar por provações? Temos. Temos que passar por dificuldade? Temos. Mas já estamos assentados com Ele. Em Cristo somos mais do que vencedores. Agora, Jesus diz que nós vamos ser injuriados, perseguidos, maltratados por causa do nome dEle. Amém? Por causa do nome dEle. Porque muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, às vezes é por causa das nossas
ações. Às vezes é por causa das nossas atitudes, dos nossos erros. Então, entenda o que é passar aflição por causa do Evangelho e passar aflição por coisas que você faz. São coisas distintas. Mas Deus é misericordioso. E até quando você apronta, Deus ainda tem misericórdia de você. Aleluia. Jesus diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado. Tem um advogado para assistir a sua vida. Mas Jesus está falando por causa de mim. Porque quando passamos afronta, perseguições, prisões por causa do nome de Jesus, meu irmão, Ele garante a nossa vitória. Ele garante a nossa vitória. Então Pedro está preso, passando adversidade, passando sofrimento. Agora, interessante é a parte B do versículo, que nós já lemos. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Havia oração incessante. Irmãos, a Bíblia, ela é recheada de textos que falam sobre a oração. De Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é um livro de oração. Se você abrir a Bíblia, você vai ver homens de Deus orando. Você vai ver Jesus orando, os apóstolos orando, os ensinos mandando orar. E quando se levanta uma adversidade sobre a igreja, porque Pedro era líder da igreja, um dos líderes, o que a igreja faz? Ora. Quando se levanta um problema, onde o problema é externo, há um governante, há autoridades que estão perseguindo homens e mulheres justos, o que a igreja faz? Ora. Quando há lá fora uma perseguição, por causa da justiça, por causa da palavra, por causa dos valores de Deus, o que a igreja faz? A igreja ora. A igreja ora. Irmãos, não é muito diferente dos dias de hoje. Muitos têm sido perseguidos por causa dos valores da palavra de Deus. Muitos são perseguidos hoje só porque se dizem conservadores. Muitos estão sendo perseguidos, presos, por simplesmente clamar por justiça. Estão encerrados hoje na prisão porque querem a justiça. Muitos hoje estão sofrendo na nação brasileira, em outras nações, nações onde o evangelho não pode entrar. Muitos estão sendo presos, muitos estão sendo levados à morte, porque não podem falar de Jesus, não podem pregar, não podem levantar as suas vozes para proclamar o caminho do Senhor. Estão sendo presos, perseguidos e mortos. Não é diferente. E isso nos traz um temor, porque nos mostra um comportamento que a igreja deve adotar. E esse comportamento que a igreja deve adotar é um comportamento de oração. A igreja, ela tem que parar de ir para os embates
teológicos, para os embates políticos e dobrar os seus joelhos e começar a orar, a clamar e a fazer incessantes orações. Deus, salva Pedro. Deus, salva o justo. Deus, liberta o cativo. Essa deve ser a oração da igreja. Porque às vezes nós queremos resolver com armas carnais. Mas a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Há um principado que está sobre o Brasil, de injustiça, de mentira, de calúnia. E nós temos que orar. E às vezes, não é só a nação, às vezes na tua vida também. Às vezes você está passando por problemas, você está, de alguma forma, aprisionado em uma situação, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela da tua família, do teu trabalho, do seu ministério, não sei, mas às vezes algo te aprisiona. Mas eu quero dizer nessa noite que há algo que pode libertar tanto aqueles que estão lá fora, quanto aqueles que estão aqui dentro, precisando ser libertos. É a oração da igreja. A oração da igreja. E nós temos orado aqui. Senhor, desperta a tua igreja. Senhor, desperta o teu povo. Aleluia. Essa expressão que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, que a igreja fazia incessantes orações, aponta para a perseverança da igreja em orar e clamar a Deus. Às vezes podemos até pensar, Senhor, eu tenho orado, será que nós temos sido incessantes diante de Deus? Será que temos sido incessantes? Para pensar quantas vezes você orou essa semana. Quanto tempo você gastou em oração esta semana? Será que nós temos sido incessantes nas nossas orações? Na nossa casa, na nossa família, no seio da igreja, nos lares? Quanto tempo nós gastamos com oração? E o texto está falando, perseverai. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai sem cessar. Eu trouxe alguns, são milhares de textos que falam sobre oração. Orai sem cessar. Lucas 16, versos número 12. E aconteceu que aqueles dias saiu ao monte a orar. Quem? Jesus. E passou a noite em oração a Deus. Jesus era Deus. Irmão, se Jesus era Deus, precisava orar, quanto mais eu e você. Irmão, se Jesus passava a noite orando, a Bíblia vai dizer que Jesus ia para os montes, mas não para tirar selfie, para fazer lá, não. Jesus ia para os montes para ficar sozinho. Não é nada, tem nada a ver com o que a gente vê hoje, nada a ver. Jesus ia para ficar sozinho. Vez por outra ele chamava, vem cá, Pedro, Thiago, vamos ali, vamos orar. Aí ia lá, orava com ele. Não, agora fique aqui que eu vou tirar um tempo ali de oração ali sozinho. Aí ia orar, e quando ele voltava, vocês estão dormindo? Vocês não podem orar nem uma hora. Nem uma hora de oração vocês podem orar? E Jesus era Deus e precisava orar. Lucas 18, 1. E aconselhou-los também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A parábola do juiz iníquo, né?
São muitos textos. Romanos 12, 12. Perseverai na oração. Efésios 6, 18. Orando em todo tempo. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração. Aqui está o segredo da igreja primitiva. Jesus chama eles e diz: ó, eu estou indo, mas ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o texto vai dizer que eles ficaram unanimemente em oração, buscando a Deus, até que veio um vento impetuoso. Aleluia! O Espírito Santo de Deus encheu aqueles homens e aquelas mulheres, e foram línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo encheu aquela casa, e a profecia lá de Joel se cumpre, porque eles estavam orando. Não tem como vermos milagres de Deus se nós não orarmos. Você tem orado? Irmãos, eu confesso, tenho orado pouco, eu tenho que orar mais. Se eu pegar o exemplo dos homens da palavra, eu tenho orado pouco. Eu tenho orado pouco. E você? Responde para você mesmo. Será que você tem orado? Nós marcamos aqui, pessoal, Escola Bíblica Dominical, vamos orar às 8h30. Vem meia dúzia de pessoas. Quando vem meia dúzia? Guerreiros. Mas faz uma campanha. Vem um montão. As pessoas querem campanha. As pessoas querem 7 passos daquilo, 10 chaves daquilo. Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Ora ao teu Deus. E a igreja estava orando. Irmãos, nós queremos ver milagre, nós temos que orar. Você quer ver a tua igreja crescer? Quem quer ver a igreja crescer? Quem quer ver almas se convertendo? Irmãos, eu estou falando agora para você que é membro. Você quer ver a obra prosperando? Você quer ver as coisas acontecendo? Então você e eu, nós, como igreja, temos que orar. Nós temos que orar, porque pessoas estão no cárcere, num cárcere espiritual. E Deus precisa abrir essas cadeias. Deus precisa quebrar os grilhões, mas isso só é possível com a oração da igreja, com a intercessão do povo de Deus. Porque é muito fácil, vamos culpar o presbitério, vamos culpar o pastor, mas o que eu tenho feito na obra de Deus? Marcamos vigília de oração, aí vem uma dúzia, de 80, de 100, não sei quantas pessoas nós somos, uma dúzia, às vezes 15, né? Não sei quantos tinham aqui na última oração, sabe, já? Contou? Uns 15? Uns 15. Eu sei que você talvez não possa vir sempre, mas cadê a igreja intercessora? Cadê o povo de Deus? Irmão, se eu falar quem quer milagre, todo mundo vai todo mundo vai levantar a mão. Quer ver? Quem quer milagre? Tem gente que não quer milagre, não. Agora, então, eu vou falar o contrário. Quem não quer milagre? Então, todo mundo quer. Irmãos, milagre só Jesus pode fazer. Aleluia. Irmãos, milagre é só aos pés da cruz.
É só batendo na porta, é só pedindo e dar-se-vos-á. Batei e se abre-se-vos-á, porque todo que bate, a porta abre. Temos que bater na porta. Você tem batido na porta, você tem clamado: Senhor, salva, Senhor, liberta. Você tem batido na porta. Ou nós temos vivido uma vida religiosa? Eu vou lá no domingo, eu bato cartão, eu dou uma oferta, eu dou um dízimo, tá bom? Não! A igreja fazia incessantes oração pela vida de Pedro. A igreja precisa despertar. Nós precisamos despertar. Precisamos orar ao Senhor. Ou você não crê? Irmãos, isso revela que nós damos pouca importância. Quando oramos pouco, é como se estivéssemos falando: eu já desacreditei, não acredito mais, eu oro só para cumprir uma religiosidade, para cumprir um método, para dizer que eu sou crente. A igreja fazia incessantes orações por Pedro na prisão. Aleluia. Temos que orar mais. O texto vai dizer que eles estavam incessantes. Irmãos, era algo tremendo. Tremendo. Não espere, olha só, não espere a adversidade bater a sua porta para você começar a orar. Não. Ajoelha na tua casa: Senhor, guarda o meu lar, guarda os meus filhos, guarda a minha parentela, guarda, Senhor, os meus vizinhos. Senhor, vai atuando aqui nessa rua, Senhor, vai atuando, começa a marchar. Não espera a dificuldade bater na tua porta. Porque me parece, a igreja orava, mas me parece que as orações se tornaram incessantes, porque agora nós temos um apóstolo morto, que é Tiago, e nós não queremos agora que Pedro morra. Então o que nós vamos fazer? Nós queremos, vamos incessar, vamos orar. Abre aí, chama todo mundo aí, cada célula aí, bota todo mundo para orar. A igreja tem que orar de dia e noite, vamos orar por Pedro. E a igreja começa a orar. Então não espere a dificuldade bater, não espere a perseguição bater, não espere o Brasil se tornar uma nação que você não possa falar do Evangelho, não espere o Brasil se tornar um país onde as portas vão se fechar, não espere, comece a orar hoje. Eles faziam incessantes orações. Aleluia. Isso nos mostra a terceira coisa, a unidade da igreja. Aleluia. Eles não eram individuais, eles estavam o quê? Em unidade. João 17, 21 vai dizer assim: para que todos sejam um. Jesus está orando ao Pai: eu oro para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está orando: Senhor, dá unidade à tua igreja, porque ele sabia o poder que tem a unidade da igreja. Irmãos, é tremendo quando 15 pessoas se ajuntam aqui na quinta-feira à noite para orar, é tremendo. Última sexta-feira, irmãos, é tremendo. Eu não sei quem veio, eu sei que, irmãos, tinha alguém orando aqui numa hora, eu estava aqui, irmãos, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a chorar na presença de Deus. 15 pessoas, homens simples, mulheres simples, mas clamando ao Senhor,
Senhor, enche esse lugar, enche a tua igreja. Ah, Senhor, e manda as almas, Senhor. Ah, tem misericórdia desse bairro. Cura, salva, toca nas famílias. 15 pessoas orando e o Espírito Santo vem e enche esse lugar. Porque há unidade. Agora imagine 20. Imagine 25, 30, 40, 50, 60, 100 pessoas orando aqui na presença de Deus, o que Deus pode fazer. Atos 1,14 vai dizer: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aí Atos 2,41, eles estavam o quê? Perseverando em oração. Aí lá em Atos 2,41, o que acontece? De sorte que foram agregados, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus. Naquele dia, cerca de 3.000 almas. 3.000 almas se converteram ao Senhor. 3.000 almas, Deus deu ordem nos céus e disse: quebre-se grilhões, abram-se as cadeias. E essas pessoas foram transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Do império das trevas para o reino do Filho. Mas o que a igreja está fazendo? Lá em Atos 1,14, a igreja está unanimemente em oração. Aleluia. A igreja está em oração. Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns para os outros e orais um pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. A unidade da igreja traz a cura. Quando você entra em unidade, quando você entra em comunhão, a tua alma é curada, a tua casa é curada, a tua vida é sarada. Quando homens e mulheres de Deus oram uns pelos outros, a bênção de Deus vem sobre nós. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é o pastor Abel que está falando, não. É a palavra. É a palavra. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Para concluir, 5 aplicações aqui práticas. A igreja deve responder às crises com oração. A igreja deve responder às crises em oração. Tem alguém passando crise aí? Oração. Tem alguém passando dificuldade? Oração. Sabe por quê? Os céus não estão em crise. Aleluia, diga assim: os céus não estão em crise. O reino de Deus não tem crise. O reino de Deus não tem pobreza. O reino de Deus não tem miséria. O reino de Deus tem bênçãos espirituais. Então, a crise é coisa dessa terra. É coisa de homens e mulheres, de pessoas normais. Às vezes a crise bate. Mas no reino de Deus, não. E Jesus nos ensinou lá em Mateus 6. Ore, orai, clame pelo reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ou seja, quando o reino de Deus toca a terra, a crise vai embora. Deus traz livramento. Deus traz resposta de oração. Estávamos orando ontem, sexta-feira à noite aqui, falando: Jesus, abençoa alguns irmãos, toca na finança, prospera a tua igreja. Orando sexta-feira. Aí hoje à tarde,
uma pessoa que nem é mais daqui, aí manda uma oferta para a igreja. Porque Deus está ouvindo a oração da sua igreja. Irmão, diz assim, os céus não estão em crise. Fala aí pro irmão. Fala. Você tem que crer nisso. Nos céus não tem crise. Nos céus, diz a palavra, que o ouro, ele está o quê? Debaixo dos nossos pés. Pastor, está pregando pela teologia da prosperidade? Não. Eu estou pregando que se tu tem algum problema, alguma dificuldade, bate na porta. Porque os céus não estão em crise. Crise é coisa da terra. Bate na porta. Bate na porta. Aleluia. Bate na porta. Bater na porta, que significa entrar no teu quarto, fechar a tua porta, dobrar o teu joelho e orar em secreto, que o Pai te recompensa. Aleluia. Aleluia. Bate na porta. Os céus não estão em crise. Os céus nunca entraram em crise. A nossa pátria está nas regiões celestiais, de onde nós aguardamos o Messias, para sermos arrebatados. E aqui, Pedro foi arrebatado do cárcere. Pedro foi arrebatado da crise. Pode ver. O texto número 11 vai dizer que agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Esse me livrou, se você for ver no original, me arrancou. O anjo foi lá na crise de Pedro, foi lá nos problemas de Pedro, foi lá no cárcere e arrancou Pedro da prisão. Arrebatou Pedro daquele lugar. Porque os céus não estão em crise, mas tinha uma igreja orando. A partir de hoje, Deus vai levantar intercessores nessa igreja. Deus vai levantar. Quem quer ser intercessor aqui? Quem quer ver os cárceres se abrindo no mundo espiritual? Quem quer ver almas se convertendo a Jesus? Prisões sendo abertas, grilhões caindo por terra, portões de ferro se abrindo. Então Deus conta com você para ser um intercessor incessante. Porque os céus não estão em crise. Crise é coisa da terra. Devemos orar constantemente, não ocasionalmente. Você deve orar sempre, todo dia. E há uma luta muito grande para que você não ore. Existe uma luta travada muito grande para nos roubar o tempo de oração, porque o diabo sabe que quando você ora, algo acontece no mundo espiritual. Então nós não devemos orar ocasionalmente, mas constantemente. A oração em unidade tem poder. Oração em unidade é a oração da igreja, oração do povo de Deus. Quarto, Deus age onde não conseguimos agir. Sabe aquele problema lá que está na tua vida, que está na tua casa, essa crise aí que Deus pode agir. Deus pode agir onde você não pode. Na verdade, Deus só age onde nós não podemos, porque onde nós podemos, somos nós que temos que fazer. Então, Deus pode agir aonde você não pode. Ele pode agir. Por último, o milagre começa antes da consumação. Pastor, que isso? O milagre começa antes dele se concretizar. O milagre começa nos joelhos. O milagre começa na oração. O milagre começa na fé. Ora, a fé é a certeza das coisas
que esperamos, mas nós não vemos. Então, o milagre, ele vem antes da consumação. Ele é gerado antes. A igreja estava orando. E o milagre aconteceu depois. Amém? Quando Pedro sai pelos portões de ferro, Pedro teve ali pelo menos 3 grandes livramentos. As algemas caíram. Os guardas que estavam na porta do cárcere não enxergaram Pedro. E no portão do cárcere, que era ali da prisão, aquele portão de ferro que era muito grande, portões que eram necessários vários homens para empurrar, justamente para não haver fuga, era algo para dificultar. Aquele portão se abriu sozinho. Aleluia. Tem coisas que vão se abrir sozinho e você vai ver assim, meu Deus, o texto diz que Pedro, ele tá extasiado, porque ele parecia que ele está tendo uma visão. Aí ele diz, agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo para me tirar. Ele não estava acreditando, para ele era um sonho. E Deus vai fazer coisas nas nossas vidas e na igreja que vão parecer como um sonho. Você vai falar, como pode Deus fazer isso? Como pode? Aí quando alguém perguntar, você vai falar, é a oração da igreja. Aleluia. Aleluia. E aí Pedro sai pelas ruas. Aí bate lá na casa da irmã, né? Vai dizer o texto 12, ao dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Deus deu um milagre e ele foi lá na casa de Maria. E quando chega lá, eles estão orando. Ele bate na porta, aí vem uma menina chamada Rode, e ela ouve a voz de Pedro, ela reconhece, ela fica anestesiada, ela volta lá para aquele grupo de célula ali, ó. Pedro está lá fora, aleluia. Pedro está lá fora. Aí um pouco de incredulidade bate nele. Como Pedro está lá fora, mulher? Para com isso. Aí ele diz lá no verso 15. Então, os outros disseram, você ficou louca? Eles duvidaram. Aí ela insiste, né? Ela continua batendo na porta, verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com as mãos para que calassem. Você fala baixinho. E ali ele explicou como o Senhor tinha tirado da prisão. E acrescentou. E anunciaram isso a Tiago e aos seus irmãos. Ou seja, Tiago aqui já, o Tiago, irmão de Jesus. Tiago, escritor da epístola, porque outro Tiago havia falecido. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que havia acontecido com Pedro. Aleluia. E Herodes, tendo procurado, não achando, submeteu as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Deus tem poder para confundir os nossos inimigos e dar livramento para a sua igreja. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Grande alvoroço acontecendo aqui. Eu já posso ouvir um grande alvoroço acontecendo nesse lugar aqui. Eu estava falando na vigília, eu já posso ouvir um grande alvoroço nesse lugar. Porque cadeias estão sendo quebradas. Grilhões estão sendo abertos. Deus está fazendo algo
neste lugar, na sua vida, na sua casa, Deus está fazendo algo novo.